pessoal, iniciando a nossa correção das questões do 37º exame. Não foram questões fáceis, longe de serem consideradas questões fáceis. A banca deu uma pesadinha de mão nessa aqui, privilegiando ainda o direito processual do trabalho. Então, a gente vai fazer as questões como a gente ensinou nas aulas de treinamento de questões, como facilitaria para você ter realizado na hora da prova. Eu ressalto, eu recebi comentários de muitos alunos dizendo que deveria ter começado pela peça, que o fato de ter começado pelas questões atrapalhou o desenvolvimento da prova, atrapalhou na questão do tempo. Gente, a gente tem que começar pelas questões e eu reitero isso. Só que você precisa controlar o tempo, é o que eu sempre alertei em todas as aulas. Se você começa pelas questões, mas gasta tempo demais nas questões, isso vai atrapalhar a sua prova, o desenvolvimento da prova. O que a gente sempre fala? Cronometra 15 minutos. Claro, eu sei que lá no marcador não marca de 15 em 15 minutos, lá marca de meia hora. Qual que foi o nosso combinado? Olha a hora que você começou a fazer. Olha onde está o marcador lá. A hora não, mas olha onde está o marcador. Faz uma questão. Não está conseguindo, acha que perdeu tempo demais. Olha, ele saiu do lugar o marcador, sinal de que você, teoricamente, gastou um tempinho razoável. Vai para a próxima. Não adianta ficar muito tempo numa questão. É o que a gente conversou em diversas aulas. Se você não achou a resposta em 15 minutos, não é em 20, em 30 que você vai achar. Pelo contrário, você vai prejudicar o seu tempo de prova e vai chegar com pouco tempo para fazer a peça. Quem começou pela peça teve dificuldade para identificar. A maioria, Então, se você ficou um tempão para identificar aquela peça, também iria prejudicar na hora de fazer as questões mais difíceis. Então, ia sobrar questões que você não ia conseguir fazer. Então, continuo reiterando, é muito melhor você começar a sua prova pelas questões. E mais do que isso, cronometrando o tempo. Ainda que não seja exatos 15 minutos para cada, mas você precisa ter uma noção. Está muito tempo pelejando numa questão e não está encontrando a resposta, pula para a próxima. Pula para a próxima. E aí a gente vai resolvendo. Aqui eu vou passar para vocês a metodologia, como a gente desenvolve no curso de treinamento de questões. A gente pula esse enunciado gigante com essa história do era uma vez até o verão feliz para sempre e vai direto para as perguntas. Por quê? Ao ler as perguntas, automaticamente, quando você for ler o enunciado, você já vai filtrar aquelas informações que forem mais relevantes. E aí te ajuda a responder as questões. Se não, você lê o enunciado, lê a pergunta, volta ao enunciado de novo. Quando você lê a pergunta, vai no enunciado e vai na pergunta de novo, você poupa tempo. Então, tempo é fundamental. Vocês que fizeram o exame 37 viram quanto tempo é importante. Então, vamos lá. O fracionamento de férias, no caso apresentado, é válido? Então, quer saber sobre férias. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, então você representa a sociedade. Indique a preliminar que você suscitaria pelo fato de não haver liquidação nem indicação dos valores, justifique. Nelson era técnico de produção na sociedade empresária Horta Saudável Limitada, ganhando o valor correspondente a 3 salários mínimos mensais. Nelson, ao completar um ano de trabalho, acertou com o empregador o aproveitamento de suas férias de 2018 e 2019 em 3 períodos de 10 dias cada, ficando acordado que a fruição desses períodos deveria ocorrer dentro do período concessivo. O acerto foi observado, tendo Nelson recebido integralmente o terço constitucional das férias dos 2 dias antes de aproveitar o primeiro período de 10 dias de férias. Em janeiro de 2020, ao retorno do terceiro e último período de férias, Nelson foi dispensado sem justa causa, mas não recebeu suas verbas rescisórias. Por essa razão, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas rescisórias devidas, mas não apresentou os valores respectivos pretendidos. Diante da narrativa apresentada dos termos da CLT, responda as indagações. Aqui já deu uma dica. Termos da CLT. Vamos procurar a nossa resposta na CLT. E o número 1, fracionamento das férias, no caso apresentado, é válido? Como que a gente chega ao Instituto Jurídico? O que quer saber? Se o fracionamento das férias, como foi aqui, no caso, em 3 períodos de 10 dias cada, é válido. E você vai procurar pelo quê? Qual que é a palavra que você vai buscar no índice remissivo? Férias, certo? E dentro de férias, fracionamento. Você vai chegar no artigo 134, parágrafo 2º, parágrafo 1º, desculpa, que vai dizer que as férias só podem ser fracionadas em 3 períodos, desde que pelo menos
um deles tenha no mínimo 14 dias. Ou seja, o fracionamento das férias em 3 períodos de 10 dias cada é válido? Não, porque um período tem que ter pelo menos 14 dias. Como que a gente responde? O fracionamento das férias, no caso apresentado, é válido? Justifique. Não, uma vez que nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da CLT, no caso de férias serem aproveitadas em 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias. E no caso em tela, Nelson teria férias parceladas em 3 períodos de 10. Certo? Então, responde sempre contextualizando, sempre dizendo que o Nelson, naquele caso, ele teria 3 períodos de 10, por isso não pode, porque o mínimo são de 14 dias. Letra B. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, indique a preliminar que você suscitaria pelo fato de não haver liquidação nem indicação dos valores. Justifique. Aqui está perguntando o quê? Preliminar de mérito de contestação. E onde estão as preliminares de mérito da contestação? Primeira coisa que você pensa é artigo 337. E aí você abre o artigo 337 olhando uma por uma. Ausência, nulidade de citação? Não. É incompetência do Justiça do Trabalho? Não. Incorreção do valor da causa? Não. Pelo contrário, não tinha valor. E aí você chega na inépcia. O que é a inépcia da petição inicial? Se você for no artigo 840, você procurando por inépcia da petição inicial, se você já identificou que os pedidos não tinham indicação do seu valor, você já percebe que a petição era inepta. Por quê? Por ausência do valor dos pedidos. No artigo 840, caput, parágrafo 1º da CLT, diz que o pedido a petição escrita deve indicar o seu valor. Tem que ter indicação do valor de cada pedido, sob pena de ser inepta. Importante aqui, qual foi a resposta que a banca apresentou no gabarito preliminar? Exatamente esse artigo 840, parágrafo 1º ou 3º. Em defesa dos interesses da sociedade empresária, deverá ser suscitada a preliminar de inépcia da petição inicial, já que não foi indicado o valor dos pedidos conforme prevê o artigo 840, parágrafo 1º ou 3º. Acredito que a banca deva ampliar essa resposta e aceitar o artigo 330, parágrafo 1º do CPC, ou ainda o 337, inciso 4º do CPC. Porque a banca perguntou qual a preliminar. E a preliminar de inépcia também está dizendo no 330 e também no 337, inciso 4º. Eu acredito que no espelho definitivo venha também esses artigos pontuando. Então, se você respondeu com base nesses artigos, mantenha acesa a chama da esperança, porque provavelmente você vai pontuar também, ok? Essa questão foi a mais simples, essa de todas, essa aqui foi tranquila, né? Você encontraria pela palavra-chave. Não é difícil de encontrar a palavra-chave, um instituto jurídico, e não é difícil de encontrar no índice remissivo a palavra, o que não aconteceu em algumas questões posteriores, que a gente vai resolver agora. Vem comigo. A número 2 perguntava assim na letra A fim de atender ao interesse de categoria dos empregados, admitindo a hipótese de total inviabilidade de consenso na negociação coletiva, nos termos do enunciado, afastada a possibilidade de protesto judicial, qual a medida judicial a ser adotada, esclarecendo o prazo para tanto. Justifique. E letra B. Caso o Sindicato dos Empregadores desejasse incluir cláusula na convenção coletiva, por meio da qual haveria redução do número de dias de férias em caso de licença não remunerada, observados os termos da CLT em vigor, que tese jurídica você desenvolveria para a defesa da classe trabalhadora? Na letra A, gente, quando pergunta a medida processual cabível, dificilmente você vai encontrar uma palavra-chave e o índice remissivo vai responder a pergunta. Essa letra B, por sua vez, não precisava nem ler o enunciado para responder. Mas vamos ler o enunciado, vamos cumprir o protocolo. O Sindicato dos Empregados na Indústria Têxtil e o Sindicato dos Empregadores não chegaram a um acordo em sede de negociação coletiva e estão de comum acordo em judicializar a questão. Assim, encontra-se ainda em vigor uma convenção coletiva anterior, cujo termo final se aproxima. O Sindicato dos Empregados, desejando ver mantidas as conquistas da categoria, sem solução de continuidade e com previsão em eventual norma coletiva, consulta você como advogado sobre os itens a seguir. Letra A.
a fim de atender a interesses da categoria dos empregados, admitindo-se a hipótese de total inviabilidade de consenso na negociação coletiva, nos termos do enunciado, afastada a possibilidade de protesto judicial com a medida judicial a ser adotada, esclarecendo o prazo para tanto. E aí, eu sei que você, coraçãozinho aqui, já apertou. Porque, primeiro, medida processual cabível provavelmente não vai encontrar uma palavra-chave. Segundo, envolveu o direito coletivo. Direito coletivo é uma parte que às vezes o aluno nem chega no cronograma para estudar direito coletivo. O que a gente tem que entender aqui? A gente tem sindicato dos trabalhadores, da sociedade, da categoria econômica, da categoria profissional, brigando ali, querendo elaborar uma norma coletiva, sendo que ainda existe uma convenção coletiva em vigor. Se a gente tem uma divergência, se a gente tem um dissídio envolvendo o direito coletivo, talvez caberia pensar em dissídio coletivo. Sempre que envolver sindicato, o que é um dissídio coletivo nesse caso de categoria econômica? Dissídio coletivo de natureza econômica é aquele que visa, ele tem um caráter constitutivo, ele visa criar uma sentença normativa, criando normas para suprir aquela relação, quando ambas as partes estão com dificuldade de negociar, então vai judicializar a questão, como disse lá no enunciado, e aí, para quê? Para que seja proferida uma sentença normativa com normas constitutivas de direitos e obrigações. Este é o intuito. Você procurando por dissídio coletivo, você chega lá na resposta, mas primeiro você precisa saber o que é dissídio coletivo. Se você não fazer ideia do que é dissídio coletivo, e aí aquela dica de salva-vida. Quando a gente envolve o direito coletivo, o que a gente pensa? Ação de cumprimento e dissídio coletivo. Ação de cumprimento, quando você já tem uma sentença normativa, você já tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, você quer fazer cumprir aquela norma que não está sendo cumprida pela empresa. E o dissídio coletivo, que é um dissídio, uma briga, né, um desentendimento coletivo, envolvendo direito coletivo, sindicatos e empresa. Nesse caso, havia exatamente esse dissídio, eles não chegavam em um acordo e resolveram judicializar a questão. Então, procurando por dissídio coletivo, já sabendo que era dissídio coletivo, e tendo em vista que aqui, no enunciado, traz a informação de que assim encontra-se ainda em vigor a convenção coletiva anterior, cujo termo final se aproxima. Você chega lá no artigo 616, inciso 3º, que vai estar o prazo. 616, dissídio coletivo, parágrafo 3º, prazo. Deverá ser instaurado dissídio coletivo de natureza econômica no prazo de 60 dias que antecedem ao termo final da norma em vigor, de acordo com o artigo 616, parágrafo 3º da CLT. Aqui, se você provavelmente não chegou na parte de direito coletivo, não tinha esse macetinho do dissídio coletivo e ação de cumprimento para questões envolvendo direito coletivo, você teve dificuldade para achar. Porque dificilmente você encontraria uma palavra-chave para encontrar no índice emissivo. Você poderia procurar por negociação coletiva, por convenção coletiva, certo? Por sindicato. E talvez, a depender do seu índice emissivo, você chegasse lá. Mas quando pergunta a medida processual cabível, se você não souber quando cabe, para que serve cada peça, cada medida processual, aí fica difícil. O que não acontece na letra B. A letra B pergunta, caso o sindicato dos empregados desejasse incluir cláusula de convenção coletiva, por meio da qual haveria redução do número de dias de férias em caso de licença não remunerada, observados os termos da CLT em vigor, que tese jurídica desenvolveria para a defesa da classe trabalhadora. Convenção coletiva, né? Você chegando em convenção coletiva, você tem tanto o artigo 611-A, que diz o que pode ser objeto de negociação coletiva, entre outros, e o 611-B, que diz o que não pode ser objeto. Pensa comigo, você está defendendo a classe trabalhadora. Você não quer reduzir suas férias, então você vai procurar pelo que no índice emissivo dentro de convenção coletiva, o que não pode ser objeto de convenção coletiva. E aí no artigo 611-B tem um rol, dentre eles a redução do dia do prazo mínimo para as férias, que está lá no inciso 11. Deverá ser alegada que é expressamente vedada deverá ser alegado que é expressamente vedado
a norma coletiva dispor acerca de redução do número de dias de férias, nos termos do artigo 611b da CLT. Ah, professora, eu coloquei aqui que não podia reduzir, mas eu errei o artigo. Se você errou o artigo, você perde 0,1. Você vai ganhar só 0,50. A mesma coisa aqui, errou o artigo, ganha 0,55 em todas as questões. O artigo pontua só 0,10. Essa 3A aqui foi o bicho. Essa 3A foi a mais difícil de todas da sua prova inteira. O que ela perguntou? Que medida você, como advogado da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio imediato do numerário determinado na sentença? E letra B, considerando que ambas as partes recorreram da sentença, que prazo a sociedade empresária teria para apresentar contra-razões ao recurso do reclamante? Em compensação, a letra B está dada, né? Também não precisa nem se bobear, olhar na CLT, nem ler o enunciado para responder a letra B. Mas vamos ler esse número 3 aqui, o enunciado, para a gente comentar o que causou a confusão. Em determinada reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente, em parte, o pedido e, atendendo a requerimento do autor, formulado na petição inicial, concedeu na sentença o bloqueio imediato de patrimônio da sociedade empresária até o limite de 50 mil, para garantir o resultado útil do processo, ou seja, estamos falando de uma tutela de urgência. Dessa sentença, ambas as partes interpuseram recurso. E aqui é o que gerou a dúvida. Dessa sentença, ambas as partes interpuseram recurso. Considerando a situação retratada, as normas da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Letra A. Que medida você, como advogado da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio imediato do numerário determinado na sentença? E então, aqui, você quer uma medida para quê? Para evitar o bloqueio imediato, certo? Você poderia pensar em mandado de segurança? Poderia pensar. Se você pensasse em mandado de segurança, você seria salvo, porque você procurando um mandado de segurança, você chegaria à súmula 414. E no item 1 está dizendo que não cabe mandado de segurança. E aí já te salvaria, porque você chegaria por vias tortas à resposta. Se você já sabia qual era a medida processual, ótimo. Se você pensou em tutela coletiva para procurar no índice emissivo, também chegaria. Se você procurou por efeito suspensivo, porque aqui o Instituto Jurídico, a palavra principal que você deveria procurar seria efeito suspensivo. E aí você também chegaria. Porque a medida processual cabível para você suspender o efeito, dar efeito suspensivo ao recurso ordinário, é um requerimento ao juiz, ao relator, ao presidente do TRT, ou ao tribunal, que suspenda os efeitos da sentença. Porque a regra é que as sentenças tenham um efeito meramente devolutivo. Em regra, ou seja, não produz efeitos. Mas foi concedida a tutela de urgência. E quantas vezes na nossa aula a gente não fez questão sobre isso? Tutela de urgência concedida na sentença, tutela de urgência concedida antes da sentença. Antes da sentença, mandado de segurança. Depois da sentença, na sentença, recurso ordinário com efeito suspensivo. Tinha até lá nos stories essa possibilidade. O que gerou dúvida é que aqui no enunciado, ele colocou que ambas as partes interpuseram recurso. Se simplesmente parasse aqui, o juiz, na sentença, concedeu o bloqueio imediato do patrimônio da sociedade empresária até o limite de R$50 mil para garantir o resultado do processo. Se falasse assim, considerando a situação retratada, os normas da CLT, que medida você, como advogado da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio imediato do numerário determinado na sentença? Ficaria fácil, porque de uma sentença cabe RO, e aí vocês saberiam que para dar efeito suspensivo ao RO, você vai requerer esse efeito suspensivo no próprio recurso ordinário. Mas ali no enunciado derrubou muitos de vocês, quando disse que foi interposto recurso. E aí vocês pensaram, mas já houve a interposição de um recurso. Eu não posso interpor um recurso de um recurso. Então vai caber o quê? E aí gera dúvida, certo? O que seria a resposta aqui na letra A que a banca esperava que vocês respondessem? Que a sociedade empresária deverá requerer o efeito suspensivo ao recurso ordinário ao tribunal,
ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido na forma da súmula 414, inciso 1º do TST. É o que fala na parte final dessa súmula. Por isso que eu disse que quem pensou em mandado de segurança, mas teve o bom senso de olhar no índice emissivo, foi salvo. Porque quando você procura lá no mandado de segurança, vai dizer que não cabe mandado de segurança. Cabe recurso ordinário, porque é na sentença. Então, tem um recurso próprio da sentença, cabe RO. E aí, para você dar o efeito suspensivo a essa sentença, que você vai requerer diretamente ao relator, ao presidente ou ao vice-presidente. Basta fazer isso por uma simples petição. Já houve a interposição do recurso? Pode peticionar pedindo efeito suspensivo. Ou no próprio recurso ordinário, você faz o requerimento do efeito suspensivo. O que gerou a dúvida foi, lá no finalzinho do enunciado, dizer que as partes interpuseram recurso. Eu já vi muita gente perguntando, tem que anular. Não. Pode mesmo, depois da interposição do recurso, você requerer esse efeito suspensivo ao recurso interposto, de acordo com o que diz lá no finalzinho da súmula e no artigo que faz remissão ao CPC. Então, pode? Pode, mesmo após a interposição do recurso. Certo? Não cabe anulação aqui. Era difícil, a banca complicou no enunciado, não precisava disso, né? Poderia ser mais objetiva sem causar confusão, poderia ter feito um enunciado mais bem elaborado, mas não vejo hipótese de anulação aqui. E a letra B, considerando que ambas as partes recorreram da sentença, que prazo a sociedade empresária teria para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário reclamante. Não importa se ambas as partes recorreram, o prazo para apresentar as contrarrazões é sempre o mesmo prazo dos recursos, de 8 dias. Contrarrazões vai procurar pelo quê? Contrarrazões lá na CLT estão no artigo 900, e aí você simplesmente responde. As contrarrazões devem ser apresentadas no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT. Tem que colocar 8 dias, artigo 900. Só isso? Só isso. Só perguntou o prazo e a fundamentação, 8 dias, de acordo com o artigo 900 da CLT. No espelho de correção, apareceu dizendo que é o mesmo prazo do recurso. Não acredito que quem tenha fundamentado só dessa forma vai pontuar da mesma forma, certo? E por último, que medida judicial de novo, você utilizaria para tentar reverter a decisão. Reverter a decisão, você pensa em recurso, né? Na medida judicial a ser utilizada, que tese você apresentaria, então agora é a tese, para tentar afastar a prescrição intercorrente? O magistrado, em determinada execução trabalhista, ativou todas as ferramentas eletrônicas requeridas pelo exequente, mas não obteve sucesso no bloqueio de patrimônio. Assim, o magistrado intimou o credor a dar andamento ao feito, mas este quedou-se inerte. Intimou a dar prosseguimento, mas ele permaneceu inerte. Seguindo. E por isso, o juiz determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Arquivo sem baixa. Ou seja, não foi baixa definitiva. Um ano depois, o magistrado declarou de ofício a prescrição intercorrente. Ele pode declarar de ofício? Pode, mas desde que já tenha transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Ele esperou um ano para declarar de ofício a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução pela inércia do credor. A gente tem uma decisão aqui da fase de execução, certo? Que extingue o processo, extinguiu a execução pela inércia do credor. Considerando a situação apresentada nos termos da CLT, como advogado do exequente, responda aos itens a seguir. Que medida judicial você utilizaria para tentar reverter a decisão? Qual que é a linha do tempo? Eu estou na fase de execução, certo? Na fase de execução, eu tive uma decisão de extinção da obrigação. Se eu tive uma decisão de extinção da obrigação, a rigor das decisões na fase de execução cabe agravo de petição. Então, que medida judicial você utilizaria para tentar reverter a decisão? Por se tratar de uma decisão na fase de execução, é cabível agravo de petição nos termos do artigo 897-A da CLT. E letra B. Na medida judicial utilizada, que tese você apresentaria para tentar afastar a prescrição intercorrente?
Se, por um lado, na letra A, quando você pensa em medida processual cabível, você não tem uma palavra-chave para procurar no índice emissivo, quando pergunta qual tese, você já tem. E pediu para afastar a tese de prescrição intercorrente. Se você não sabia, procura pelo quê? Quer saber se a prescrição intercorrente é aplicável? Está pedindo a tese para você afastar a prescrição intercorrente. Você vai procurar por prescrição intercorrente, vai chegar no artigo 11A da CLT e vai perceber que o prazo para prescrição intercorrente são de 2 anos de inércia do exequente. Ali o juiz, com 1 ano, ele já extinguiu. Ou seja, qual é a tese que você deve alegar? Que só ocorre a prescrição intercorrente quando há paralisação do processo por 2 anos, conforme artigo 11A da CLT, o que não foi o caso porque o feito permaneceu paralisado por 1 ano. E é isso que a gente precisa responder nas questões. Foram difíceis? Foram. Mais difíceis que o normal, com exceção da número 1, a número 1, tranquila. A número 2, por envolver direito coletivo, vocês têm mais dificuldade, na letra A principalmente, né? Poucos de vocês chegam, de fato, a estudar dissídio coletivo. As ações de cumprimento, as ações do direito coletivo, que podem ser ajuizadas. Então, se vocês não sabem para que serve a ação, fica difícil encontrar uma palavra no índice emissivo. Essa aqui tinha procurando bem, perdendo bastante tempo, se vocês não sabiam sobre as ações no processo coletivo, conseguiriam achar. Mas na letra B, na letra A do número 3, era mais difícil ainda. Se você procurasse pelo errado, pelo mandado de segurança, você tinha mais chance de achar, acharia mais rápido do que você procurando, a depender do seu índice emissivo, claro, por tutela de urgência, por efeito suspensivo. Dessa forma, vocês demorariam um pouquinho mais, a depender, claro, do índice emissivo. Pode ser que no seu índice emissivo, você procurando lá por efeito suspensivo, já chega direto na súmula 414. Ótimo, melhor índice. Agora, se no seu índice não tinha por efeito suspensivo, você deveria procurar pelo erro, pelo mandado de segurança, e aí você chegaria nessa hipótese, certo? Para finalizar, uma dica de desespero se você, infelizmente, não conseguiu o êxito nessa prova, que realmente estava um nível de dificuldade acima, como eu tenho alertado, a banca tem inovado nas teses. Ou ela inova na peça, ou ela inova nas teses, como ela fez nos últimos exames. Comentamos isso diversas vezes. Linha do tempo para saber a medida processual cabível, linha do tempo para identificar a peça, fundamental. Mas só ela não é suficiente. É a linha do tempo e o objetivo. Você tem que saber, por mais que você não tenha conseguido treinar cada peça, você tem que saber quando ela cabe, quando ela é cabível. E aí você vai por tentativa e erro. Ah, não sei qual é a medida processual cabível aqui. Eu acho que é essa. Vai na previsão legal. Olha quando ela cabe. É nessa situação? É nessa situação. Então, ela é a resposta. Não, não é nessa situação. Então, por exemplo, quem colocou a ação de cumprimento é o número 2. Viu a hipótese de ação de cumprimento? Não é quando tem um dissídio envolvendo os sindicatos para eles, em caráter constitutivo, né, para criar normas. Não, na ação de cumprimento você já tem uma norma criada. Você quer fazer cumprir aquela norma. Então, se você vai analisar, por exemplo, na letra B, na número 4, teve gente que colocou embargos à execução. Ali não era para embargar a execução, ali era para você reformar aquela decisão na fase de execução. Então, é importante você não sair chutando aleatoriamente. Se você não sabe, leia a previsão daquele artigo. Veja se encaixa naquela situação. Se não é, vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. É assim que a gente vai respondendo. Certo? Espero que você tenha conseguido uma pontuação suficiente para a sua aprovação. Se você ainda não assistiu ao vídeo da correção da peça, vou deixar aqui nos comentários também o link para você assistir a correção da peça, que foi a que gerou mais polêmica. Então, ali a gente comenta sobre possibilidade ou não de cabimento de embargos de terceiro, de fundamentos em outros artigos que não apareceram no padrão de resposta. Mas é importante que vocês aprendam com o erro, caso tenham errado. Não tragam isso como um peso, como derrota, nada disso. Se você não passou nesse exame, o importante é reconhecer onde você falhou para não falhar mais. Sempre corrigindo os erros. Tudo é aprendizado. Se a gente aprender sem errar, melhor ainda. Mas eu garanto, é o que eu falo sempre com os meus alunos. Sempre eu faço as questões para
que eles errem para na hora da prova não errar. Por quê? Porque o que a gente erra, a gente não esquece mais. Então, se você conseguiu, parabéns, porque essa prova foi difícil. Não foi uma prova fácil, longe disso. Se você conseguiu um bom resultado, parabéns, você está aprovado. Acabou isso na sua vida, agora é viver curtindo a sua aprovação. Eu sei que esse tempo de espera, de confirmação é terrível. A gente fica pensando, mas se eu coloquei alguma coisa que identificou, isso aqui não pontua. Isso aí vai ficar assombrando até sair o resultado no dia 24. Não tem problema. Conviva com isso. E a partir do resultado, seja objetivo. Passou, comemore e vá trabalhar. Não passou, é saber o que precisa ser corrigido e vem com tudo da próxima. Precisando de mim, estou sempre à disposição.